Os irmãos encontraram? Amém? Judas, do versículo 3 em diante, né, até o 16. Vem falando assim, ó. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas, porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Mesmo que já soubesseis de tudo isso, quero lembrar-vos de que, depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação. Ele os tem confinado nas trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele a acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural. Eles se corrompem como seres irracionais. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. Eles são rochas ocultas, e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água, levadas pelos ventos. São como árvores sem folhas, nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de cursos, para os quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. A respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor vem com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Então, é uma leitura extensa, mas eu peço que você venha mais uma vez, baixar a cabeça para pedir orientação do Espírito Santo. Santo Espírito, aqui nós nos encontramos pedindo, clamando que o Senhor venha nos convencer, que o Senhor venha nos exortar, que o Senhor venha nos animar, nos consolar, que venha prevalecer a tua vontade, Pai, que tudo aquilo que venha a ser ministrado venha estar alinhado contigo. Em nome de Jesus Cristo, nos guia, nos abençoe no decorrer dessa exposição. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos fazer uma recapitulação do que foi ministrado com o reverendo Alisson semana passada. A gente teve a exposição do versículo 1 e do versículo 2, e a gente enfatizou bastante sobre a questão do servo, o significado do servo. E resumindo a questão do servo, a gente colocou muito em pauta sobre essa questão de que o servo ele só tem dois direitos. Um, que é direito a nada, e o segundo direito
não reclamar dos direitos que tem. A gente observou que o status do servo não se consiste nele mesmo, mas em quem ele pertence. E por isso que Judas ele fala, apesar de ele ser meio irmão de Jesus Cristo, de ele ser irmão de Tiago, ele se apresenta como irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo. E por isso que até o Wallace ele falou a respeito sobre esse status, que Judas ele apresenta o status dele não pautado na sua carteirada. Ele poderia perfeitamente falar, eu sou irmão de Jesus. Ele estaria errado? Não, ele estaria certo. Mas ele se enxerga como um escravo. Escravo literalmente. Não é, às vezes a gente utiliza esse termo servo, mas era escravo, literal, servo, sem nenhum direito. Pelo contrário, seu direito era justamente obedecer o seu senhor, o seu mestre. E a gente observa essa questão do status, e como já foi dito até a respeito sobre a própria liturgia. A gente observa a nossa liturgia dividida em 3 partes. A gente observa o nosso Deus que nós servimos em 3 seres, distintos, mas que é em um, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. E essa carta, eu acho interessante porque ela vai conter algumas tríades. A gente observa até semana passada, como na introdução mesmo, ele apresenta algumas coisas que não nos chamam a atenção. No versículo 1, ele vai na parte B, ele fala aos destinatários, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. A gente observa 3 características que é justamente sobre esses atributos que ele vai colocar em pauta. 3. Esse número 3 parece que vai ficar martelando na nossa mente. Os louvores que foram entoados hoje, 3. Então, eu acho que hoje o número 3 vai sair na mente de vocês, assim, vai ficar cravado mesmo por conta da ênfase. A gente começou hoje o sermão de onde? Versículo 3. É muita coincidência? Eu não sei, mas vamos continuar. A gente observa aos chamados, Esse aos chamados, a gente observa que não tem como alguém vir se não for o próprio Espírito Santo chamando, conduzindo, fazendo com que realmente a gente se sinta adotado e clame Abba, Pai. A gente observa isso até em João 16, versículo 8. A gente observa aos amados. Nisso a gente observa até uma citação bem clara, João 3,16. Porque Deus amou o mundo com qual intensidade? A gente não compreende. Por isso que João ele vai enfatizar de uma tal maneira. E essa tal maneira é justamente esse amor incondicional. Porque, infelizmente, nós somos propensos ao pecado, nós contemos esse DNA que a gente vai lutar diariamente para viver em vida de santidade, mas que, infelizmente, o nosso corpo ele ainda é corruptível. A gente vai viver nesse dilema no já, mas ainda não. A gente é salvo plenamente, mas o nosso corpo ele ainda não foi totalmente glorificado. E a gente observa esses guardados. A gente tem que lembrar sobre esses 3 pontos, porque em si a gente vai até expor pautado nesses 3 pilares: aos chamados, aos amados e aos guardados. Esses guardados é justamente até na oração sacerdotal, na oração que Jesus Cristo ele faz, João 17. Ele faz uma oração pedindo pelos que são seus e que de maneira alguma ele vai perder. E a gente, poxa, meu irmão, se a gente está em Cristo, se o nosso advogado, o nosso Redentor é Jesus Cristo, a gente vai descansar. Apesar dos apesares que a gente observou aqui, a gente vai ter a plena confiança de que nada vai nos abalar. E por isso que às vezes levanta o questionamento, a gente pode perder a salvação? E a gente vai perguntar, quem é que te salvou? Se foi você mesmo, pelos seus méritos, vai ser dia que você vai querer ser salvo e vai ter dia que você não vai querer ser salvo. Mas se foi Jesus Cristo, você pode descansar por conta justamente disso. Por conta dessa confiança que nós temos nele. E aí ele vai desejar, misericórdia, paz e amor. Mais uma vez, uma tríade desses 3 sentimentos, que é pautado, bem dizer, sobre os sentimentos do cristão mesmo. Misericórdia, paz e amor. E a gente agora já vai adentrar no sermão, e cujo tema é justamente batalhem pela fé. E pela fé não é esse dom, esse presente que você recebeu de Deus,
mas sim um conjunto de ensinamentos, que é segundo as Escrituras, não segundo o eu acho, mas segundo o que está escrito. Então, batalhem pela fé é você saber aquilo que está escrito e assim não ser levado, ser guiado por vãs filosofias. E o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é o versículo 3 e o versículo 4, que o primeiro ponto é definindo os falsos mestres, ou definindo os apóstatas, que é justamente essa galera que infelizmente desertou, essa galera que abandonou a fé. A gente observa o propósito dessa carta de imediato, né? Isso eu peço que vocês abram sua Bíblia, deixem sua Bíblia aberta no versículo 3 e versículo 4, que a gente vai ler e que a gente vai tirar algumas implicações desse texto. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas, porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. A gente observa que Judas ele desejava escrever uma coisa, a salvação que nos é comum. Talvez ele quisesse exortar ou encorajar o pessoal a busca de santidade, queria falar e descansar a respeito sobre a questão da salvação pela graça e não pelas obras, mas que infelizmente esse livro ele é um certo modo apologético, é uma defesa da fé. E para a gente defender, a gente ir para essa batalha, a gente tem que conhecer quem são os nossos inimigos. A gente observa aqui, primeiro, 3 pilares sobre os falsos mestres, que é justamente definindo. Eles são homens ímpios, libertinos e negam Jesus Cristo. Homens ímpios, eles se infiltraram, é interessante esse ponto, de que eles, por muitas vezes, falam até o nosso evangelicalês, né? Que o evangelicalês é colocar o mente no final. É o verdadeiramente. Eu te digo não sei o que, mente. E aí falam umas palavras bonitas, e aí ele tem até esse aspecto de falsa piedade, de até, olha, tem aqui essa questão do costume, e a gente observa essa característica de homens ímpios. Eles são pessoas dissimuladas, a palavra certa é essa. Eles estão, mas não são. Eles estão nesse meio, inserido como igreja, inserido como comunidade. Aqui a gente observa, desde já, não identificando um destinatário, mas que em si, Judas ele está escrevendo particularmente para o pessoal judeu, porque ele vai trazer à lembrança vários e vários casos que aconteceu, que os judeus eles já tinham de praxe, né? Eles já conheciam, eles já tinham essa lembrança na história. E são homens ímpios. Por que esses homens ímpios? Eles não são pios, né? Eles não praticam a piedade, eles praticam a falsa piedade. É a questão de que muitas das vezes a gente faz uma coisa, mas com a motivação errada. Às vezes a gente faz um ato de caridade e às vezes a gente quer porque quer mostrar nos nossos status. Aqueles 15 segundos, olha, eu estou fazendo isso. E aí eu quero lembrar vocês que quando Jesus Cristo ele vai lembrar, vai falar a respeito sobre a segunda vinda, muitos vão colocar em xeque essa obra. Olha, mas nós fizemos, mas eu fiz, eu preguei, eu expulsei, eu curei, eu libertei. Sabe o que é que Jesus Cristo vai falar? Apartai-vos de mim, que eu não conheço. Caraca, mas eles não fizeram isso? Fizeram, mas a motivação estava errada. Por isso que eram homens ímpios, esses que estavam infiltrados dentro da igreja. Eles eram homens libertinos, isso é, eles transformavam a graça de Deus numa desgraça. Caraca, como assim? Eles não se atentavam que a graça ela não abaixa o padrão de santidade de Deus. Pelo contrário, ela eleva. Se a gente observava no Antigo Testamento, em que o adultério se consistia apenas no ato pego em si, agora a gente observa que o adultério é só se você olhar e desejar no seu coração.
isso sim já se consiste num adúltero ou numa adúltera. E a gente pode se dizer que pelo menos a gente é um homicida. Todos nós. Caraca, Anderson, mas eu não matei ninguém. Matou. Segundo o Sermão do Monte, dito justamente pelo nosso mestre, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele vai falando que aquele que falou alguma palavra torpe, que lá a gente tem um anátema, ou que a gente pudesse chamar de nosso cearense, né? Lesado, burro, bicho lesado, ignorante, enfim. Se a gente falou alguma coisa isso com o nosso irmão, infelizmente a gente já matou o nosso irmão. E aí hoje, infelizmente, tem sido criada uma cultura de morte. Que cultura é essa? A cultura do cancelamento. Fulano de tal não faz nada daquilo que a gente gosta, vamos cancelar. E aí tem uns haters, né? Tem aquela galera que acaba, não, vamos todo mundo colocar um enquete, fazer com que ele seja cancelado, fazendo com que ele seja bloqueado. E isso a gente observa que a gente já matou aquela pessoa. Por quê? Porque excluiu do nosso ciclo de amizade. E viver igreja é justamente viver diariamente o perdão. É viver diariamente o amor. Tendo em vista que nós vamos ofender e também nós iremos ser ofendidos. Por isso que Paulo, quando vai escrever lá em Colossenses, ele fala o seguinte, olha galera, é o seguinte, para vocês viverem em igreja, literal, vocês têm que aprender a suportar uns aos outros e principalmente perdoar uns aos outros. Essa é a base da igreja. Tem dia que talvez eu vá falar uma coisa que não vai lá concordar com o que você pensa, e eu vá lhe ofender de algum modo, e aí eu preciso ter essa humildade de lhe pedir perdão. Eu não quero de maneira alguma lhe perder, porque você é importante para Deus, você é importante para o meu crescimento, apesar de a gente não concordar, mas a gente precisa realmente ter essa comunhão. A gente não precisa concordar, mas a gente precisa respeitar. E esses homens, eles transformam essa graça nessa desgraça, justamente porque, ao invés de elevar a graça de Deus, eles abaixam a graça de Deus. Tendo em vista que nós somos salvos pela graça, então a gente pode fazer o que nós queremos fazer. De modo algum. A gente observou que a graça, ela justamente eleva, ela não abaixa o nível de santidade de Deus. Se noutra hora a gente enxergava como o ato em si, que era pego, agora a gente observa a motivação. Não é somente a gente fazer, mas o que nos motiva. O que fazemos, o porquê nós fazemos o que fazemos. O porquê nós estamos trabalhando, o porquê nós estamos aqui cultuando a Deus. E esses homens, eles se infiltraram e colocaram a sua máscara, né, de ovelha, mas sendo que eram lobos em seu coração. E é interessante que muitas das vezes, muitos locais, muitas igrejas, às vezes a gente coloca até esse ponto assim, poxa, meu irmão, realmente hoje o sermão vai ser massa. Seria bom se fulano de tal estivesse aqui. E a gente quer terceirizar nossa responsabilidade, mas não. Hoje, essa mensagem é diretamente para a gente. Para a gente o quê? Talvez trazendo um juízo pelas coisas que vai acontecer no futuro, ou talvez trazendo um consolo, justamente pelas coisas que vai acontecer no futuro. A gente observa essa característica de que eram homens ímpios, de que eram homens libertinos e de que negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Eles negam diariamente. E a gente fala isso, poxa, era bom se fulano de tal tivesse aqui. Mas a gente também nega Jesus Cristo quando a gente peca. A gente nega dizendo que ele é insuficiente para a gente. Quando a gente acessa conteúdos que não dignificam a Deus. A gente erra quando a gente faz justamente essa cultura de cancelamento. A gente nega que Jesus Cristo ele morreu e que já não há nenhuma separação entre bárbaros, gregos, citas, judeus, circuncisos e incircuncisos, de que Cristo é tudo em todos. E a gente peca e nega Jesus Cristo por conta disso, da nossa omissão, de não orar durante a semana, de não confiar na plenitude dele, de não descansar de que pode ter todas as circunstâncias contrárias, mas que tudo nós podemos naquele que nos fortalece.
que ainda que não haja fruto na videira ou na oliveira, ainda que não haja nenhum tipo de mantimento nos pastos, mas todavia nós iremos nos alegrar no Deus da nossa salvação. E nós negamos Jesus Cristo nesses simples atos, ou nessa omissão, nessa negligência. E tendo definido os falsos mestres nos versículos 3 e 4, e a gente observa essa questão da fé, como eu falei, batalhem pela fé, não é esse dom que é recebido pelo Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho, mas aqui a gente observa como um conjunto de ensinamentos, que Judas ele vai colocar em xeque como todos os santos receberam. Foi passado por talvez por repetição mesmo, verbalmente, oralmente, né, vai falando, e cada um tinha ciência de que a salvação era pela graça, enfim. A gente observou as características e definiu os falsos mestres, homens ímpios, libertinos e que negam Jesus Cristo. E agora vai começar outras tríades. E nesse segundo ponto, a gente vai observar a denúncia, denunciando os falsos mestres. E a primeira tríade significa o quê? 3 casos da Torá, ou 3 casos do Antigo Testamento. Nisso eu peço mais uma vez que vocês venham deixar a Bíblia aberta. E no versículo 5 até o 7, a gente vai observar esses pontos. Versículo 5, vem falando: mesmo que já soubesseis de tudo isso, quero lembrar-vos de que depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação. Ele os tem confinado nas trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 3 casos no Antigo Testamento. Eu falo muito que o ser humano ele tem esse déficit de memória, né? Ele hoje é lembrado de que como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, e parece que quando às vezes a gente sai daqui ou na segunda a gente já esquece de tudo isso. E aí começa a colocar em pauta a nossa suficiência, começa a colocar em pauta algumas coisas que mas eu vou para a igreja, então eu vou ser salvo. Vamos lá, vamos seguir o texto. O primeiro exemplo, ele fala sobre os israelitas. Começando um pouquinho sobre a criação. Deus criou Adão e Eva, depois veio realmente a sua posteridade, eles pecaram, né? E aí quis ser independente de Deus, veio até a posteridade, o Espírito mesmo não iria ficar eternamente com eles, a duração foi de 120 anos, veio um dilúvio, na qual o único que foi salvo foi Noé e sua família, e aí a gente observa até a questão dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. E aí de Abraão a gente observa essa aliança, de que a sua descendência será numerosa, tão como as estrelas no céu ou as areias na praia, né? E aí a gente observa que de lá a gente vai ter algumas consolidações, e a gente observa que Israel foi um povo escolhido por Deus. Abraão recebeu essa aliança, esse pacto, esse compromisso, passou para Isaac para Jacó, que Jacó, com seus 12 filhos, veio virar Israel. E aí a gente observa que Israel, ele tinha recebido, ele tinha presenciado todos os milagres, todos os prodígios que o próprio Deus tinha feito para libertar ele da escravidão. Eles tinham passado por uma fome, o pessoal acabou vendendo José como escravo. José ele foi para o Egito, virou o governador, virou o administrador ali, ficou abaixo somente de Faraó, e naquele momento ele pegou e conseguiu gerenciar
por conta de uma visão que Deus revelou, onde o pessoal iria ficar 7 anos em bonança e 7 anos em escassez. E nos 7 anos bom, ele acabou tendo um estoque bacana para enfrentar os 7 anos de seca, né? E aí o pessoal, os irmãos deles vieram para o Egito, desceram para o Egito, e quando desceram para o Egito, eles foram recebidos por José e ali tiveram um local, mas sendo que o número deles ficou muito elevado e o faraó substituiu, o outro faraó começou a escravizar porque tinha medo de que o pessoal de Israel viesse a tomar posse daquele local. E quando tomou posse, eles escravizaram, começaram a ser mais severos, começaram a impor limites. Deus levanta justamente esse libertador, Moisés, retirado das águas. E aí a gente observa que Moisés, ele pediu a Deus um ajudador, Deus enviou seu irmão, na qual tiveram 10 pragas, gafanhoto, mosca, o Nilo que se transformou em sangue. A gente observou a serpente, o cajado de Moisés que se virou serpente, até a libertação em si, no qual o povo foi liberto pelo sangue do cordeiro que tinha que pintar os umbrais, né, das portas, os umbrais dos batentes. E tendo em vista todos esses milagres, Israel, no deserto, passou 40 anos e, infelizmente, no deserto, a roupa deles não se rasgava, não perecia. Deus enviava um maná, codornizes, tudo aquilo de bom. Quando tinha sede, Deus estava lá providenciando, providenciou uma coluna de fogo, providenciou uma nuvem para que ele andasse de manhã, a coluna de fogo à noite, tudo Deus provendo. E ainda assim o povo não acreditava que Deus ele era suficiente, de que Deus ele era o provedor. E por conta disso, Deus ele tinha mandado, olha, tem uma terra que mana leite e mel. Envia 2 homens aí, 12 homens, aliás. 2 homens foram só os que voltaram, 12 espias, e 2 homens foram que voltaram com boas notícias. Por quê? Porque confiaram no Deus no qual eles serviam, que o Deus que livrou eles do Egito iria livrar eles da mão do povo de Canaã, dos gigantes de Canaã. E a gente observa que apenas Josué e a geração de Josué e Caleb adentraram a terra prometida. A geração de Moisés e os antepassados, infelizmente, não adentraram. Por quê? Porque, infelizmente, desacreditaram no poder de Deus. Infelizmente, desobedeceram. Infelizmente, viraram idólatras, criando bezerro de ouro. A gente observa esse primeiro ponto, os israelitas, que embora sendo um povo chamado por Deus, embora sendo um povo escolhido por Deus, eles não adentraram a terra prometida. A gente observa os anjos que não mantiveram, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram seu domicílio ou sua própria habitação. Eles estão confinados nas trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. A gente observa que os anjos, infelizmente, eles estavam em um local onde que a terça parte virou corrupta e de anjos viraram agora demônios. A gente observa que eles não estão literalmente algemados, mas que nesse caso eles já têm um destino certo, o grande dia, o juízo de Deus. E por fim, nessa primeira tríade, nessa segunda tríade, aliás, a gente observa as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que deixaram levar por conta da sua sexualidade. No livro de Gênesis, a gente observa que Ló, ele escolheu a cidade de Sodoma e Gomorra porque era uma cidade que estava tudo verde, tudo bonitinho, tudo bacana, bom para o plantio, mas que infelizmente essa cidade ela era totalmente devassa. Era uma cidade na qual elas queriam até, quando o próprio Ló recebeu os anjos, a cidade queria porque queria coabitar com os anjos, de tão imoral que a cidade era, os seus moradores eram. E aí o único que conseguiu escapar lá foi Ló com as suas filhas,
porque infelizmente a sua mulher, ela olhou para trás. Era uma ordenança de Deus de que não olhasse para trás para não ver a sua destruição. E aí a gente observa, né, 3 pontos. Israel sendo o povo, embora Israel fosse o povo escolhido, e uma característica é de que Sodoma e Gomorra e essas cidades, elas estavam contidas justamente na terra prometida. Fazia parte numa região geográfica estabelecida para que o povo escolhido de Deus tomasse posse. E aí a gente já observa até uma questão de uma aplicação mesmo para a nossa vida. Embora Israel fosse o povo escolhido de Deus, embora os anjos estivessem num local privilegiado, justamente onde eles estavam no céu, contemplando e adorando Deus, embora Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas estivessem numa região da terra prometida, se corromperam, e o juízo de Deus veio sobre os tais. Isso quer dizer, para não nos apegarmos com o simples fato de virmos para a igreja e viver uma vida dupla. Tenhamos cuidado que nós venhamos analisar nossa vida e se estivermos vivendo uma vida dobre, que venhamos nos arrepender. Israel foi o povo escolhido, os anjos estavam num local escolhido e Sodoma e Gomorra também. E o que é que a gente pode entender sobre isso? É um alerta para a gente. Por isso que é um juízo, mas ao mesmo tempo um consolo. É um juízo para aqueles que estão vivendo uma vida dupla e um consolo para aqueles que estão vivendo com integridade. Um dia o mal vai chegar ao fim. E é esse o nosso consolo, que Deus realmente vai habitar conosco. E por isso que nós não devemos nos apegar de modo algum ao simples fato de nós virmos pela igreja, para a igreja. Não, mas eu vou ser salvo porque eu vou para a igreja. Eu vou ser salvo talvez porque eu sou calvinista. Eu vou ser salvo porque eu tenho amizade com fulano de tal. Não, velho. Não faça isso com a sua vida. Se arrependa o quanto antes. Você é salvo por conta da obra de Jesus Cristo. E essa salvação vai implicar numa mudança totalmente de mente. Você não vai conseguir mais ser o mesmo. Você não vai conseguir mais viver aquela sua vida que você vivia anterior. Você vai começar a depender, você vai começar a crer na suficiência de Deus. E você vai se apegar a isso. Você não vai ser soberbo ao ponto de achar que eu sou escolhido, eu posso viver uma vida qualquer, porque a gente observou o caso de Israel. A gente não vai ser soberbo ao ponto de a gente achar que está na igreja também vai ser salvo, ou de a gente fazer parte dessa confissão, ou de a gente fazer participante da ceia em si. A gente tem que se atentar para esse princípio. A gente falou sobre 3 exemplos, ou 3 casos, melhor dizendo, da Torá. 3 casos do Antigo Testamento. A gente vai ter agora, segundo ponto, 3 comparações no presente. 3 comparações no presente, a gente vai do versículo 8 até o versículo 10, que fala o seguinte: da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural. Eles se corrompem como seres irracionais. 3 comparações com o presente. Primeiro, contamina a sua carne. Contaminar a sua carne. A gente observou o exemplo de Sodoma e Gomorra, que tinha essa imoralidade. A gente observa que, infelizmente, esses homens, eles negligenciam a graça de Deus, eles negligenciam a santidade de Deus, eles não querem de maneira alguma confrontar. E é importante a gente lembrar que Deus ele fala que sede santos ou sede santo, porque eu sou santo. Existe um padrão de santidade. Jesus Cristo ele aponta para esse padrão. Ele fala o seguinte: olha, vocês é para ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A gente vai conseguir ser perfeito? Não. Mas a gente vai ser aperfeiçoado, a gente vai ser mudado de glória em glória, dia a dia. Não é uma luta diária.
Por isso que o tema da mensagem é batalhem pela fé. E a gente observa 3 comparações no presente por conta de que esses homens infiltrados, eles contaminam com essas falsas notícias de que já que a gente é salvo pela graça, a gente pode viver uma vida imoral. E por isso que eles querem adentrar dentro da igreja com esses costumes, até costumes homossexuais, até costumes que infelizmente a Bíblia ela vem rejeitando, a Bíblia ela coloca em pauta. Ah, mas eu posso ter várias e várias mulheres. Não! A Bíblia fala que o homem ele deve deixar uma só, o seu pai e sua mãe, e ser uma só carne com a sua esposa, é uma esposa. O homem deve ser fiel, leal. Ele não vai de maneira alguma viver uma vida adúltera. Ele não vai de maneira alguma se apegar ao dinheiro, tendo em vista que você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon, porque você vai servir um e vai desagradar o outro. Então, quando ele fala que eles são sonhadores e contaminam o corpo, é com essas práticas, que infelizmente são costumes ou filosofias humanas, que querem adentrar dentro da igreja, que querem contaminar o corpo, a comunidade em si. E são sutis, como eu falei. Eles se passam. São lobos transvestidos de ovelhas. E é interessante a gente lembrar que tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. De Deus não se zomba. Gálatas vai deixar em pauta esse princípio, conhecido como a lei da semeadura. Eles contaminam a sua carne. O segundo ponto dessa tríade, eles rejeitam a autoridade. Eles rejeitam a autoridade, e é bom aqui deixar um adendo, né, abrir um parêntese aqui, que vai ter uma citação na qual a gente não observa de fato o que aconteceu no Antigo Testamento. Judas ele vai colocar em pauta um livrozinho chamado Ascensão de Moisés. E essa Ascensão de Moisés, ele vai declarar esse trecho, que é o arcanjo Miguel, ele estava naquela luta contra o diabo, a respeito sobre o corpo de Moisés. A gente não observa isso nos 5 primeiros livros, a gente não observa essa citação, e a gente acredita que é um livro apócrifo, um livro no qual não passou pela régua, pelo cânon das Escrituras, e aí ele cita esse exemplo por conta que os judeus eles já tinham esse costume, eles já tinham ciência. E mais uma vez, ele cita esse exemplo porque, infelizmente, o Moisés escreveu os 5 primeiros livros e que o pessoal tem esse costume de idolatrar a criatura ao invés do Criador. Se a gente colocasse em pauta, nos dias de hoje, Moisés talvez seria chamado de mito. Ou talvez Moisés seria chamado daquele que talvez roubou, mas fez. E por conta de tudo isso, há essa disputa para que o pessoal não idolatre o corpo de Moisés. E assim, essa disputa, ainda assim, Miguel, que é o arcanjo, né? Que é esse anjo que é mais citado na Bíblia. Ele ainda com esse poder, com esse status, ele não colocou em xeque nada a respeito sobre a vida do diabo. Sai daqui, demônio, isso aqui. Não. Ele fala o quê? Que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. E quando eles rejeitam as autoridades, é justamente essa questão de insubmissão. Deus ele levanta algumas lideranças, Deus ele levanta dentro do corpo da igreja mesmo, e a gente observa que é para cuidar de cada um. E o seu coração, de maneira independente, quer viver uma vida desassociada com aquilo que a igreja local, que a comunidade de fé pratica, crê. Eles não concordam de maneira alguma, está sempre ali, sendo aquela pedrazinha no calcanhar. Não quer de maneira alguma obedecer. E a gente lembra que, infelizmente, a amputação gera morte. Eles não rejeitam as autoridades. É justamente sobre esse ponto, que é uma característica do presente, no qual a nossa geração ela vem se desenvolvendo.
Hoje, infelizmente, a nossa geração não quer nem dar a benção à mãe, porque acha isso ultrapassado. Não quer respeitar. Uma das coisas que me deixa com raiva é quando um filho fala tu, com o pai ou com a mãe. Fala tu, não, tu, senhor, senhora. Um negócio de tu é para teus parceiros, um negócio de tu, senhor, senhora, não vá com negócio de tu, não. E a nossa geração, ela tem esse costume de não honrar mais pai e mãe. E não honrando nem pai e mãe, vai honrar professor? Vai honrar uma liderança eclesiástica? Não vai. A gente está nessa desconstrução de autoridade, de que a gente não precisa de maneira alguma obedecer. A gente é independente, a gente é conhecedor da verdade. Não caia nessa cilada desses falsos mestres. Obedeça. Realmente seja submissa. A melhor coisa que tem é você não caminhar sozinho. A melhor coisa que tem é você ser pastoreado por alguém. Não queira seguir a carreira de uma maneira solo. O cristão não foi chamado para isso. Isso é a pior mentira que vem sendo propagada, né? De que eu sou a igreja. Não. Você é uma pedra viva. É que nem um tijolo. Um tijolo não pode ser chamado de um edifício ou de uma casa. Ele é um tijolo. Mas a partir do momento que ele está em comunidade, a partir do momento que ele está alicerçado, a partir do momento que ele está colado com outros tijolos, com outras pedras vivas, aí sim, ele pode ser chamado de igreja. Eles contaminam a carne, rejeitam as autoridades. E o terceiro, eles ridicularizam o que é sagrado. O sagrado realmente se tornou hilário. Às vezes a gente chama de cafona. E a gente quer de maneira, como a gente já citou, transformar a graça na desgraça. A gente não se atenta para esses princípios elementares que regem realmente a nossa fé. E a gente quer fazer algo novo. Não vamos fazer um louvorzão, vamos fazer não sei o quê. Meu irmão, não é isso que vai atrair jovem, não é isso que vai atrair. Pode atrair, mas não é isso que vai fazer com que ele seja convencido. Pode ser um emocional, mas a única coisa que vai convencer é a pregação fiel do evangelho. A fé vem pelo ouvir. O ouvir não é uma música motivacional, não, mas o ouvir é a palavra de Deus. A boa notícia, que se consiste em Jesus Cristo, que morreu nos nossos lugares. Eles ridicularizam o que é sagrado. Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem. Mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Eles não entendem de maneira alguma essa questão desses limites que Deus deixou, esses pressupostos para você viver, para você pautar a sua vida. A Bíblia como nosso manual de fé e prática. Eles querem sempre algo mais. E como eu falei, eles pecam, nós pecamos, nós negamos a Jesus Cristo quando nós não acreditamos na suficiência das Escrituras. Quando nós não acreditamos que Deus irá prover nas nossas vidas. A gente falou sobre 3 comparações no presente. Agora a gente vai falar de 3 condenações. A gente falou sobre 3 casos, 3 comparações no presente e 3 condenações. E para esse ponto a gente vai falar somente do versículo 11. Versículo 11 vem falando: ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, e por causa do lucro se lançaram ao erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. A gente observa primeiramente os caminhos de Caim. A gente observa que Caim quis oferecer um sacrifício desleixado. Não teve essa questão da primícia em si, ao contrário de seu irmão. Eles seguiram esse exemplo de Caim porque acreditavam que poderia barganhar. Ah, mas Deus vai preferir um churrasquinho, né? Uma carne do que uma salada, do que fruta. Não, velho, eu acho que Deus vai... Aí vou fazer aqui uma carne de segunda. E tentou fazer aquele oferta, aquele holocausto, não colocando carne de primeira. Mas Abel não. Abel teve essa preocupação, esse zelo de tirar as primícias. Entregar perante a único que é digno, a Deus. E aconteceu de que Deus se agradou de Abel
e desagradou de Caim. Caim ficou com raiva de tudo isso, fez uma cilada e matou seu irmão. E é tão dissimulado Caim que Deus, mesmo sabendo de tudo, Deus ainda coloca em xeque essa questão. Caim, cadê teu irmão? E ele é cínico, dissimulado. Ele fala, por acaso eu sou babá de meu irmão? Todos nós aqui temos irmãos, aliás, nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Todos nós temos cuidados uns dos outros. Se alguém faltar no culto, é dever nosso procurar ligar, procurar se importar para saber como é que a pessoa está. Por isso que nós não devemos seguir o exemplo de Caim, dissimulados. E Deus fala, a terra clama com o sangue do teu irmão. Caim, dissimulado, matou e ainda assim não queria assumir a bronca. Pelo contrário, queria terceirizar sua responsabilidade. Por acaso eu sou babá? Que nós não venhamos seguir esse mesmo exemplo de Caim. Que o orgulho de não ter sido recebido como uma oferta agradável a Deus, que seja motivo para nós nos arrependermos de nossa vida egoísta. A primeira bem-aventurança vem falando bem-aventurados pobres de espírito. Não são os ricos, não são aqueles que se acham, mas aqueles que veem a sua vulnerabilidade, veem que realmente são limitados, que são falhos, que são pecadores. Esses são que herdarão o reino de Deus. Então não acredite, não confie na sua autossuficiência. Não acredite no seu orgulho. Não queira viver essa vida independente. A gente observa essa questão de Caim, observa agora o exemplo de Balaão, que está lá em Números, que também se corrompeu por conta do dinheiro, por conta do lucro, que profetizou, que quis profetizar, quis induzir o pessoal a justamente errar, a pecar, por conta que teve um caixa 2 ali no bolso dele. A gente observa a revolta de Coré, que eles quiseram ser sacerdotes, na qual não cabia a eles. E esses exemplos é quase como uma citação dos 3 ídolos que contém dentro do nosso coração, que é justamente o poder, o dinheiro e a questão do sexo. Mas esses exemplos que a gente vem citando, eles vão ser pautados basicamente nisso. A gente observa Caim querendo ser aceito de qualquer maneira. A gente observa o Balaão querendo também profetizar porque estava recebendo uma quantia e negligenciou seu ministério, se corrompeu por conta do dinheiro. E a gente observa Coré, que não foi obediente ao seu local. Ele queria sempre ser algo a mais. Tem um salmo que é interessante, que ele vai falando que uma coisa ele vai pedir ao Senhor e vai buscar diariamente, que é viver todos os dias contemplando a beleza do Senhor. E esse salmo ele vai falando que também é necessário que, ainda que ele quer estar contextualizando, né, melhor dizendo, que ainda que ele tenha que varrer o templo, ainda que ele tenha que fazer algum serviço, que para muitos não é um serviço digno, mas ele quer estar naquele local, porque ele sabe que a alegria do Senhor vai se consistir nisso. Essa semana a gente até estava comentando no grupo sobre um reverendo, um pastor, que ele estava com suspeita de câncer, e que a oração que ele fez na ressonância magnética, caraca, velho, que massa. Ele fala que ele não queria estar ali, mas ele sabe que era necessário, ele não queria estar em outro local. Ele não queria estar passando por tudo aquilo,
mas que era necessário ele estar passando por tudo aquilo. E que ele se alegrava porque ele sabia em quem ele tinha confiado, em Deus. Ele escutando, tendo 50% de ser câncer, ele vai fazendo essa bateria de exame, ressonância magnética, quem fez é um barulhozinho medonho, mas ele faz essa oração, olha, de fato eu não queria estar aqui, mas eu sei que não há melhor lugar para mim estar. E eu quero estar aqui contigo, Senhor. E que oração, meu irmão. Que amor. Ele fala a respeito sobre isso. 3 condenações há para aqueles que estão vivendo segundo o caminho de Caim, que deturparam seu ministério segundo Balaão, com dinheiro, ou que não quiseram ser submissos, assim como Coré, que não se contentaram com aquilo que Deus tinha colocado em pauta. Olha, é para você fazer isso. E agora a gente vai para as 3 características dos falsos mestres, com relação à comunhão, que é esse primeiro ponto. 3 características dos falsos mestres com relação à comunhão. E a gente vai do versículo 12 até o versículo 13. Fala assim, ó: eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água, levadas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. E o versículo 13. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de cursos, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. 3 características com relação à comunhão. Eles são rochas submersas, eles estão infiltrados, às vezes eles participam até da ceia, e como Paulo ele fala, aquele que bebe e come para a sua própria condenação, se não houver discernido realmente a responsabilidade, a gravidade, tudo isso que você vai ser lembrado. E aí eles são como rochas ocultas, ou famosos corais. E o que é que os corais eles fazem? Aqueles que não conhecem o mar, ou aqueles que não conseguem navegar por algum local, se não tiver um azimuth, se você não souber realmente o mapa dos corais, vocês podem acabar sendo naufragados. Aconteceu isso com aquele navio grande, chamado Titanic. Um navio com beleza, um navio grande, forte, mas que infelizmente se deparou com um iceberg, que é justamente esse coral. E quando Judas ele fala sobre são rochas submersas, e a gente está falando aqui 3 características dos falsos mestres com relação à comunhão. Essas rochas submersas são justamente aquelas coisas que causam divisão, que eles semeiam ódio. Eles vão causar algum tipo de naufrágio em nossas vidas. Por mais que a gente não se atente, porque às vezes a maré está alta, mas quando chegar o momento da baixa-mar, do momento que o mar se abaixar, a gente vai observar e realmente a gente vai começar a ser contaminado por esse ódio. Eles semeiam o ódio e a divisão. Eles apacentam a si mesmo. Isso é, eles são egoístas, irresponsáveis. Eles não querem de maneira alguma se submeter, como a gente já citou. Eles querem apacentar a si mesmo. E Jesus Cristo ele faz uma alusão que é muito interessante. E não tem como um cego, vamos dizer assim, guiar outro cego. Não tem como, de maneira alguma, você viver uma vida solitária. Porque se você viver uma vida solitária, você vai viver na mesmice. Se você viver uma vida de casado, você vai ser confrontado diariamente a ser um melhor esposo, melhor esposa. Se você tiver pelo menos um amigo, você vai ser confrontado a fazer uma coisa que realmente, olha, tu tá errando nisso, faça isso, faça aquilo. E você vai ser sempre impulsionado ao melhor. Você nunca vai ficar na mesmice se você ficar solitário. Eles apacentam a si mesmos, são egoístas e irresponsáveis. São nuvens sem água. Eles são inconfiáveis. A gente observa que a gente passou a nossa temporada de chuva, e se a gente observar hoje, o tempo está nublado, vai chover. E do nada faz um calor medonho. São justamente
esse pessoal que ora está no 220 e no mesmo instante descarrega a bateria. Ora, não, vamos, é nós, estamos junto. E quando a gente fala, estamos junto, estamos. Pois a gente vai precisar de ti para isso. Não, cara, não vai dar não. São inconfiáveis. São pessoas que nem essas nuvens, que trazem esperança. Caraca, mano, vai ter um diáspora ali, vai ter um diáspora ali. A gente sonha com alguns diásporas espalhados pela cidade. Diáspora, para quem não conhece, para os visitantes, é o nosso grupo de relacionamento, onde a gente faz um estudo bíblico a respeito. A gente está no tema agora Encontros com Jesus. E a gente sonha muito com outros locais para alcançar outras pessoas. E às vezes se achegam até a gente pessoas que a gente, poxa, é isso. Mas que às vezes é só o calor da emoção. Às vezes é somente no domingo até 11 horas, que é o horário que a gente termina o nosso culto. E no final, quando a gente vai contar com a pessoa, a gente pode contar contigo? Pode. E a gente, quando vai jogar, a gente até fica constrangido porque a gente tem que retornar, porque infelizmente a pessoa não vai para frente. São pessoas inconfiáveis. Nuvens sem água trazem esperança de dias melhores, mas que no final das contas trazem calor, mormaço. Quase um inferno, né? Vamos dizer assim, em nossas vidas. 3 características dos falsos mestres com relação à frustração. A gente falou sobre a comunhão, agora a gente vai falar sobre frustração. Esse número 3 vai ficar enraizado na mente de vocês. E aqui a gente fala sobre as árvores murchas, sobre as ondas impetuosas e sobre as estrelas errantes, estrelas cadentes, estrelas fora do curso. Árvores murchas. Jesus Cristo ele fala sobre uma figueira, que é a figueira estéril, e de que ela tinha uma aparência porque ela estava com as folhas, tudo bonitinha, mas que quando ele foi pegar, ele não deparou com nenhuma fruta. E aí ele amaldiçoou, ele não amaldiçoou, ele fala só uma sentença mesmo, olha, vai ser amaldiçoado, tu vai secar até a raiz, e aconteceu de fato isso. E aí acontece desse significado, dessa árvores murchas, significa justamente sobre a hipocrisia e a esterilidade. A hipocrisia, por conta de que, como já vem sendo citado, eles falam o evangelicalês. É verdadeiramente, maravilhosamente, gloriosamente, ou glória, fala aleluia, dá glória. Mas que no final das contas, quando a gente vai observar os frutos, não tem. E a gente fala que a gente não é a gente que vai produzir fruto. Não, não é a gente que... Aí, meu irmão, eu pesquei, eu ganhei não sei quantas almas. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que assim como a nossa falta de adoração, ela reflete na vida daqueles que estão ao nosso redor, a nossa adoração também vai refletir na vida daqueles que estão ao nosso redor. A pessoa vai se sentir confiante. Poxa, meu irmão, esse bicho fala com uma certeza, ele nem titubia, pelo contrário, ele é firme. A vida dele está dando tudo errado. Mas mesmo assim, esse bicho é alegre. O que é que acontece, meu? Qual o segredo da felicidade, mano? Já que tu não tem nada. Não tenho? Eu tenho tudo, velho. Eu tenho uma Cristo Jesus. Isso é suficiente para a minha vida. E quando a gente fala sobre a hipocrisia, é essa falsa aparência. De que aparentemente ou exteriormente é, mas por dentro não é. E a motivação é errada. Eles fazem, mas que a motivação está realmente errada. Eles são como ondas impetuosas. Ondas impetuosas. Aqui a gente vai ter, quando rola um swell, né? um vento forte, que tudo fica bacana, que as ondas ficam maiores. E aí a gente observa de que com esses ventos, com essa perfeição, o conjunto tudo bem direitinho, o mar, ele começa até em alguns locais a avançar, se deparar com alguns muros de pedra. E aqui Judas ele vai se deparar, ele vai colocar essa analogia sobre ondas impetuosas que esbravejam, né? Que se deparam com aquilo, que muitas das vezes tem uma eloquência exacerbada,
que fala bonito, que fala, talvez muda até a voz quando vai ministrar, que é quando vai impor alguma coisa de que não, eu não, nem consigo, né? Não vou nem fazer. Mas que muda a voz quando vai ministrar e que, por conta disso, Judas ele vai condenar, vai citar esse exemplo, esse segundo exemplo dessa outra tríade, com relação à frustração. Poxa, meu irmão, esse cara fala talvez com poder, não sei o quê, mas que no final das contas parece um sino, porque ele não tem amor. E Paulo ele vai falando lá em 1 Coríntios que ainda que nós íamos ter toda a ciência, toda a sabedoria, se nós não tivermos amor, de nada vale. Nós iremos ser semelhantes aos sinos que só fazem zoada. Então, é essa analogia dessas ondas impetuosas, a eloquência exacerbada, né, desses falsos mestres. E, por fim, né, essa questão da frustração, são essas estrelas errantes, estrelas cadentes. A gente encontra de vez em quando uma, e aí a gente tem aquela questão, não, vamos fazer um pedido aqui. Vou fazer um pedido para Deus abençoar, não sei o quê. A gente vê e faz um pedido, não acontece nada. E o que é que acontece sobre essas estrelas errantes? O que é que realmente é? São estrelas que saíram do curso. Realmente, como na Almeida do século XXI, essa Bíblia aqui que a gente leu, né? Talvez na sua Bíblia tenha a estrela errante. É justamente sobre sem missão, sem propósito, imprevisíveis. Ora tá no fogo, que glória a Deus, mas ora tá no mundo, que misericórdia. Ora tá uma bênção, ora tá, Senhor, livra ele desse mundo, livra essa pessoa dessa vida dobre, né? Dessa dupla vida. Não tem como a gente servir a dois senhores, como a gente vem falando. Eles são como árvores murchas, ondas impetuosas, estrelas errantes, sem propósito. A missão deles é corromper o corpo. A missão deles é causar divisão. Por isso que quando a gente fala sobre batalhar pela fé, é esse pilar. Batalhem pela fé. Vocês devem saber quem são esses falsos mestres, vocês devem conhecer as estratégias dele e vocês não devem de maneira alguma compactuar com isso. E aí o destino dos falsos mestres, né, do 14 em diante. Deixa eu só afastar aqui. Do 14 em diante, fala o seguinte: a respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor vem com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesses. E nesse ponto, a gente observa que Enoque ele foi transladado, ele foi arrebatado para viver com Deus, e ele faz ele profetiza algo que realmente também não tem, é um costume, assim como a gente falou sobre a ascensão de Moisés, um costume dos judeus, mas que ainda assim ele teve essa visão do futuro. O mal vai se findar. Se você está vivendo essa vida dupla, se arrependa, seja íntegro. Integridade é você ser aquilo que você é na frente de todo mundo, você ser quando você estiver sozinho. Tem uma música que faz essa indagação: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer quando ninguém pudesse te ver? Integridade é isso. Você é esse crente, esse cristão dentro da igreja, aqui com os irmãos, com os santos, como você é também quando você está sozinho. Quando não tem ninguém lhe vendo. Ou melhor, quando você acha que não tem ninguém, porque Deus está vendo. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando as obras boas e as ruins.
E aí é como eu falo, eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia para você. Se é uma má, porque talvez você possa estar fazendo algo que não dignifica a Deus. E por isso que é esse meu pedido. Se arrependa. A gente não quer de maneira alguma que você se perca. Que você viva uma vida distraída. Por conta desse engano que o pecado vai enraizando dentro do seu coração. Uma boa notícia porque se você tiver uma vida de oração, de devoção, amém. Se você pedir no secreto, você vai receber no secreto. E é isso que a gente observa sobre essas 3 características dos falsos mestres e o destino dos falsos mestres. Outra característica do falso mestre, no versículo 16, que eles são bajuladores, né? Que eles querem estar perto de pessoas, talvez por status, e aí começam a, de certo modo, querer barganhar, querer comprar, querer negociar. Não, cara, mas eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu não sei o quê. São pessoas que acabam querendo negligenciar. Negligenciar não, são pessoas que acabam querendo induzir a comprar você, a você ser refém de tal ato. Começa a elogiar, mas esse cara é benção, não sei o quê, mas não sei o quê. Fique alerta para as pessoas. E o destino desse pessoal, primeiramente, será pessoal. O juízo será pessoal. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominado pelos seus próprios desejos. Para executar o juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas ações de impiedade, que impiamente cometeram, e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. É um juízo que será pessoal. De Deus não se zomba. A gente tem que lembrar disso. Gálatas capítulo 6, você leia, reflita, medite e aplique na sua vida. Tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Esse juízo é pessoal por conta disso, que eles negaram a Jesus Cristo anteriormente. Negaram a suficiência de Cristo, a soberania de Cristo. Esse juízo será universal. Todos os ímpios, de todas as ações de impiedade, é aqueles que realmente não enxergam isso. Por mais que a gente escancare, olha assim, cara, tu tá errado, não é para fazer isso. Aí chama um grupo, cara, tu tá errado, não é para fazer isso. Por fim, leva na igreja, cara, tu tá errado, não é para fazer isso. E a pessoa não quer se arrepender, a pessoa é dura de coração. Infelizmente, a pessoa vai ter que ser apartada. Isso que a gente chama até de disciplina bíblica. E o juízo final, ele vai ser nessa esfera também. E outra, o juízo será justo. A gente fala muito sobre a graça de Deus. E a graça de Deus se consiste nisso, nesse favor imerecido. De que o texto que eu mais amo, né, assim, na Bíblia, eu falo bastante, é 1 João capítulo 4, versículo 10. Esse texto para mim é o evangelho puro, que fala, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E quando ele fala não em que nós tenhamos amado a Deus, é justamente que muitas das vezes a gente fala, mas a gente não leva em conta o peso que é. A gente não quer viver essa vida de santidade. A gente não quer de maneira alguma realmente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. A gente quer confiar na nossa suficiência. E a gente observa na cruz a plenitude do amor e a plenitude da justiça. A plenitude da justiça porque o pecado ele foi sanado, ele foi pago. E a plenitude do amor porque não foi sobre nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus, ele é um Deus amoroso. Mas ele é um Deus justo.
E por isso que no começo do sermão, eu falei, talvez isso seja uma boa notícia para você ou uma má notícia. Talvez isso traga um juízo para você e para mim, ou talvez traga um consolo para você e para mim. O juízo será pessoal, universal e será justo. A gente aprendeu hoje sobre o que Judas está nos relatando para esse povo em si. E tudo isso é muito bom, a gente se encher de conhecimento. Mas e com relação à nossa aplicação? O que é que isso vai impactar em nossas vidas? E para não perder o costume do número 3, tem 3 aplicações para nossas vidas. Primeira aplicação, não falem como os falsos mestres, isto é, a negação de Jesus Cristo como Salvador nos mostra que é o início para a nossa ruína. No comecinho, a gente observou de que eles negam a soberania do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Não falem como tais. O segundo ponto é, não pensem como os falsos mestres, isto é, não confunda liberdade com libertinagem. Eu e você fomos livres do pecado, não para o pecado. A gente gosta muito de colocar em xeque nisso, essa graça barata. E é papel meu, dever meu, enfatizar essa santidade de Deus. De que Deus ele é santo e que realmente merece ser dignificado, né? Glorificado, exaltado, com integridade, com sinceridade. A graça não abaixa, ela eleva a santidade de Deus. A gente conhece algumas igrejas, né, que tem um calendário muito lotado. De domingo a domingo é programação. E às vezes a gente vem de certas igrejas, dessas igrejas, e quando a gente se depara com a igreja que tem a terça e o domingo, a gente começa a não querer utilizar mais de liberdade. A gente quer começar a utilizar de libertinagem. Na antiga igreja eu ia no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, descansava no domingo de manhã. Ia domingo à noite, segunda, terça. E aí agora, quando você tem uma agenda enxuta, de domingo a nossa reunião dominical e de terça o nosso diáspora, você acaba utilizando dessa liberdade. Ao invés de ir visitar um irmão, procurar saber, fazer uma videochamada, ter essa comunhão no decorrer da semana. A gente utiliza isso como libertinagem. Não, eu vou fazer aquilo que me apraz. Eu não quero viver colado com ninguém, eu não quero prestar contas com ninguém. Eu não quero ajudar ninguém, eu já estou com os meus problemas. E é isso que a gente observa sobre não utilizar a liberdade para a libertinagem. Não pensem, não falem. E o terceiro é, não imitem os exemplos dos falsos mestres, pois assim seu final se assemelhará como os tais. A gente observou aqueles que seguiram o caminho de Caim, a gente observou Balaão, a gente observou a rebeldia de Coré, a gente observou Israel, a gente observou os anjos, a gente observou Sodoma e Gomorra. E o que eu peço é que você analise a sua vida e que, se o Espírito Santo convencer você do pecado, que você realmente se arrependa, que você não seja resistente contra esse aguilhão, né? Que você realmente reconheça o Senhor e batalhe pela fé, reconhecendo o inimigo, não sendo
dissimulado como tal, não praticando tais atos, não pensando como os tais, mas que você seja íntegro, que você realmente tenha esse temor com relação a Deus. Eu vou pedir para que você baixe a cabeça, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, aqui nós nos encontramos mais uma vez para te agradecer, Senhor, por esse alerta, te agradecer pelo esse aviso, por essa convocação, que nós venhamos realmente abrir os nossos olhos para as nossas vidas, para que nós não venhamos ser guiados por vãs filosofias, para que nós venhamos pautar nossa vida sobre o que está escrito, não sobre o que eu acho, Senhor. Portanto, Espírito Santo, que o Senhor venha esquadrinhar os nossos corações e ver se há algum caminho mau. Porque muitas das vezes esses caminhos, às vezes a gente não enxerga, que nos prejudica, que é um ídolo no nosso coração. Mas que nós venhamos nos ser lembrados e que nós venhamos realmente confessar. Que nós não venhamos viver uma vida dupla, Pai. Que nós venhamos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, com integridade, sinceridade. Portanto, aplica tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando, desde o começo dessa reunião até esse exato momento. É isso que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.